Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o princípio de Cavalieri para regiões planas. Bem, Cavalieri era um matemático italiano do século XVII e ele observou a seguinte coisa: considere duas regiões R e R til, duas regiões planares, duas regiões no plano XY. Eu vou supor que essas regiões têm a seguinte propriedade: tome uma reta vertical passando no eixo X, exatamente no ponto X qualquer. Então, essa reta vertical intersecta essas regiões, ou a intersecção é vazia, ou a intersecção é um ponto, ou a intersecção é um segmento de reta, como a gente ilustrou aqui. A intersecção da reta laranja com a minha região é um segmento de reta em azul, ok? Bem, eu vou definir a seguinte função. Para cada x, eu vou definir L de x, que vai ser, por definição, o comprimento desse segmento azul. Bem, esse segmento tem um nome, é chamado de secção vertical em X. Ok? Então, a intersecção, repetindo, a intersecção é um ponto ou vazio ou um segmento. Se for um ponto ou vazio, L de x é simplesmente zero. Caso contrário, é o comprimento desse segmento de reta azul, ok? Bem, da mesma forma, a gente pode definir uma função para a região R til. Então, exatamente a mesma definição, é o comprimento da intersecção dessa reta vertical com R til, ok? Bem, o princípio de Cavalieri afirma o seguinte: que se para todo x vale que o comprimento da secção vertical em x da região R é igual ao comprimento da secção vertical em x para R til, então as áreas de R e R til são iguais. Esse é o princípio de Cavalieri para regiões planas. De fato, o princípio de Cavalieri é muito mais geral, se estende de maneira muito mais geral do que eu estou expondo agora, mas a gente vai ficar nesse caso mais simples, ok? Bem, o meu objetivo agora é verificar esse princípio no caso em que essas regiões R e R til são delimitadas por funções, por gráficos de funções integráveis, ok? Então, digamos que a região R é delimitada pelo gráfico de uma função integrável f de x e g de x. Ok? Bem, então, quem é L de x? Bem, L de x é a distância entre esse ponto e esse ponto aqui.
Mas quem são esses pontos? Bem, esse ponto está no gráfico de g de x, portanto a altura desse ponto é exatamente g de x. E a altura desse ponto é exatamente f de x. Portanto, a distância entre esses dois pontos é exatamente f de x menos g de x. Da mesma forma, a gente vai supor que a região R2 é delimitada pelo gráfico de duas funções. Vamos chamar essa função aqui de u de x e a função que delimita a fronteira inferior dessa região a gente vai chamar de v de x, ok? E de maneira análoga, o comprimento do intervalo azul, que é L2 de x, é exatamente u de x menos v de x, ok? Mas a gente viu que nessas condições das regiões R e R2, a área da região delimitada pelo gráfico de FG, que é a área de R, é igual à integral de A até B de f de x menos g de x dx, ou seja, a integral da função L de x dx, certo? Da mesma forma, a área da região R2 é igual à integral de A até B de u de x menos v de x. Mas isso é exatamente igual à integral de A até B de L2 de x dx. Bem, se as funções Lx e L2 de x forem iguais para todo x, a gente tem, é claro, que as integrais também são iguais. As integrais também são iguais, certo? Portanto, as áreas de R e R2 também serão iguais, ok? Portanto, essa é a verificação do princípio de Cavalieri nessa situação que a gente tem regiões bem simples, delimitadas pelo gráfico de funções integráveis. É isso aí.